Graça e paz, irmãos. Vamos tomando os nossos lugares para começar o nosso culto ao Senhor. Eu queria pedir que os irmãos abrissem as Bíblias de vocês no livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 1 também. João 1:1. A palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo não... Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Amém? Vou repetir o versículo 3, que é o tema do culto de hoje. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Por Jesus, né? Amém? Queria chamar o Michel, que vai estar fazendo a leitura do Salmo. Vamos curvar as nossas cabeças, orar, para começarmos esse culto. Senhor, obrigado por nós estarmos aqui na Tua presença, obrigado por essa oportunidade que nós temos de Te louvar, de lermos a Tua palavra, de estarmos em comunhão uns com os outros. Obrigado, Senhor, por esse presente. Obrigado, Senhor, pelos hinos, pela palavra que vai ser pregada. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade sem igual. Nos abençoe, nos ajude a prestar um culto que agrade ao Senhor. E já Te agradecemos, Senhor, pela Tua obra em nossas vidas. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então, irmãos, o Salmo 1. Peço para que os irmãos fiquem em pé, para que possamos ler juntos. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
2. Deu uma travada no sistema. Vamos lá. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Deus abençoe. Gabi. Os irmãos podem se assentar. Graça e paz. Eu e a Stephanie, vamos cantar o hino da harpa de número 107.
Graça e paz, irmãos. Boa noite. Queria convidar os irmãos para se colocar em pé. Vamos fazer um período de adoração, continuar, louvando ao nosso Deus. Deus, somente Deus. Nós cremos que Ele que fez todas as coisas. Amém? Deus,
nesse próximo hino, fala que no princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por ele. Glórias a Deus por isso. Se nós estamos aqui hoje, né, nesse dia, podendo louvar o Senhor, foi porque ele preparou esse momento para nós, né? Ofertarmos este culto de louvor e adoração a Deus, nós não viemos para receber, mas nós viemos entregar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Esse hino eu acho que toda a igreja já conhece, que ouve em casa. Vamos louvar juntos ao Senhor, com todas as suas forças, ofertar esse período a Deus. No princípio era aquele que a palavra
seus dízimos e ofertas, sintam-se à vontade para contribuir na casa do Senhor. Nós não pertencemos a este mundo e não devemos nos acostumar com ele. Se nós nos acomodarmos, algo está errado. Nós somos estrangeiros, não pertencemos a este mundo, amém? Eu não vou me apegar
Os irmãos podem ficar à vontade. Gostaria de chamar o pastor Renato, se ele pode vir orar pelo pastor Marcos, que vai trazer a palavra. Oremos. Pai de amor, nós te damos graças e honramos ao teu nome, porque estamos na tua casa, lugar de adoração, mas também lugar de proclamação. Nós precisamos ouvir a tua voz, a tua palavra que é viva, que é eficaz, que transforma, que dá vida ao pecador, que corrige o nosso rumo e nos torna mais agradáveis ao Senhor. Por isso, ó Deus, eu peço a tua misericórdia sobre a vida do pastor Marcos, no sentido de que o Senhor o use. Tudo aquilo que ele estudou, preparou, se esmerou em fazer, que venha, Senhor, pela tua vontade e pelo teu querer. Que o teu Espírito que nele habita os transforme num instrumento, para que a tua vontade seja proclamada e aceita em nossas vidas. Eu te peço isso, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos. Nós cantamos hoje inúmeros hinos que estão de acordo com aquilo que o texto será exposto. No Evangelho de João, no capítulo 1. Os irmãos colocaram como tema, jovens, verso 3 do capítulo 1. Não tem como nós desconectarmos esses 3 desses versículos, que ele está dentro do contexto. Não deixe de ser o centro dessa mensagem. Então eu quero ler os 5 versículos. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz que brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. O que nos traz à tona e a necessidade de contextualizar o versículo 3 é exatamente porque as coisas foram feitas por intermédio dele. E no princípio era aquele que é a palavra. E este que fez as coisas estava com Deus. E sem ele, ele quem? Esse que estava com Deus era Deus. Então, nós vamos começar aqui. O início do versículo 1, ele começa a dizer que no princípio era aquele que é a palavra. O evangelista João é um dos maiores teólogos das Escrituras Sagradas. Ele vai mostrar e vai nos levar a um ponto máximo onde podemos chegar. João está falando da eterna deidade de Cristo, de que Cristo sempre foi. No princípio era aquele que é a palavra. No princípio é aquele que se revelou. No princípio é aquele que é o verbo, aquele que se revelou. No princípio, quando nada existia, Jesus está lá. Esse que se revelou há 2000 anos, ele, no princípio, é este que estava no princípio. Então, o eterno Deus, que é o verbo que se manifestou em carne, aqui é aquele que é a palavra. É ele que sopra a vida. É ele que dá a vida. É ele que é a vida. É ele que fornece a energia a todas as criaturas. É o poder do Filho que criou. Nós vamos falar no versículo 3. O versículo 3 fala da criação.
Eis aqui no versículo 1, o Criador. Então, o fato de nós dizer que cremos no Filho não renuncia, não estamos querendo dizer que renunciamos o Pai. Porque no princípio é aquele que é a palavra. No princípio é Jesus que se revelou. Não renunciamos o Pai, porque no princípio era aquele que se revelou no Filho. Porque aquele que se revelou no Filho é Deus. É o próprio Deus. 1 Timóteo 3,16 diz assim: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Não há dúvida que é grande o mistério. Há um grande mistério aqui. Este Deus, que no princípio é aquele que se manifestou, Deus foi manifestado em corpo, é o fruto de Deus através do Espírito Santo, justificado no Espírito Santo. Apesar dele ser visto pelos anjos, ele é o maioral. Esse Jesus que veio, que é a palavra, que é o Evangelho, que é a voz de Deus, ele foi pregado entre as nações. E sendo pregado entre as nações, ele foi crido no mundo, porque é aquele que é o autor e o consumador da fé. Mas ele não está mais entre nós. Esse que no princípio, que é a palavra, ele ressuscitou. Ele foi recebido em glória e está sentado à destra de Deus, o Pai. O lugar onde ele sempre esteve, no princípio. A restauração do ser humano, então, deveria ser efetuada pelo Filho. Esta é a obra de Deus. O ser humano caiu. Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho para restaurar a humanidade caída. E a obra de Deus, a sua obra, o seu plano, que ele determinou antes da criação do mundo, foi que o Filho restauraria o ser humano caído. Então a restauração do ser humano deveria ser efetuada pelo Filho. Por isso que este Filho se revelou. Este Filho que no princípio era aquele que hoje se revelou. No princípio Jesus é aquele que hoje é as Escrituras, é a palavra, o Verbo. A voz de Deus, quando se diz e haja, e assim aconteceu. Pelo poder da palavra de Deus, o poder de Deus, a sua voz, ela se personificou 100% também em um homem. Mas, independente dele ter sido se personificado em um homem, ele ainda era 100% Deus. Porque no princípio era aquele. É ele. É Jesus aí. Exibindo no homem sua maior prova de seu poder e graça, nunca deixou de mostrar sua bondade e amor em nosso favor. Deus exibiu no homem o seu poder, o seu favor, a sua graça, a sua majestade, a sua glória, a sua compaixão, o seu perdão. Ele mostrou isso, a sua bondade, tudo isso que ele fez foi através de uma graça, de um favor, em nosso favor. Nossa fé descansa nessa doutrina, uma vez que longe de Deus jamais buscaríamos vida e salvação. Porque este que veio, este que se tornou a palavra, é nada mais, permita-me o vocábulo, Deus, em dizer nada mais. Deus. Ele hospedou entre nós por um período.
veio à terra a salvar a criatura que havia se perdido. No princípio era aquele que é a palavra. Fomos restaurados através daquele que foi a fonte e a causa da vida. Ele não é somente aquele que gera, mas é aquele que sustenta. Não aquele somente que cria, mas aquele que preserva. Deus, no princípio, estava como filho também. E esse princípio, irmãos, não é um princípio temporal, como em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. No princípio da criação. Este princípio aqui, ele transcende os tempos. Ele transcende. Não é o mesmo princípio de Gênesis 1:1. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, é ali o início da sua obra. Mas esse princípio, ele antecipa a calamidade de Gênesis 1:1. Nós estamos falando de Deus. Em Deus não há sequência de tempo. Deus nunca passou a existir, Ele é. Eu sou. Deus, Ele é distinto de tudo, de todos. Ele é Deus. Então o evangelista, ele nega que Cristo fosse parte do mundo. Deus não é parte do mundo, porque no princípio era aquele que é a palavra. No princípio era aquele que nós conhecemos como Jesus, que ele estava com Deus. Esse que é a palavra estava nesse princípio que transcende todos os tempos. Agostinho diz que esse princípio não teve começo. De João 1:1. Este princípio não teve início. Deus não tem início. Esse que é a palavra é o Filho de Deus. Filho de Deus, a palavra. Esta palavra é a eterna sabedoria do Pai, é a eterna sabedoria de Deus. É Jesus Cristo, é a sua palavra. Deus sempre foi sábio, Deus sempre teve palavra. Jesus sempre esteve contido no Pai. E essa eterna sabedoria de Deus é a sua vontade, a vontade do Pai. Hebreus 1:3, o qual, falando de Jesus aqui, sendo o resplendor de sua glória. O resplendor é a palavra. O resplendor é o Filho. O resplendor é o Deus Filho. O resplendor é Jesus. Da sua glória, a glória é o Pai. Jesus é o resplendor da glória do Pai. Jesus reflete Deus na pessoa do Pai. A expressa imagem da sua pessoa. Esta imagem é a palavra, é o Filho, é o Deus Filho. Esta pessoa é o Pai. Jesus é a expressa imagem da sua pessoa. Sempre falando a mesma coisa, com muitas propriedades, mas falando do Filho e do Pai. E também, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É fácil entender pelo poder da palavra, mas pela palavra do seu poder é mais complicado. Aqui a palavra, a expressa imagem da sua pessoa. Ele é exato, exatamente como o Pai. Exatamente em grau, em altura, em poder, em glória. Ele é a expressa. Quando um juiz dá uma ordem expressa, é uma ordem que não deve ser contestada. É uma ordem que não admite dúvida. Então, é a expressa imagem. Se é a expressa imagem, é exata. Não se pode discutir, porque é a expressa imagem que demonstra
algo de forma clara e explícita. Jesus é Deus. Não menos, não mais. E Ele que sustenta as coisas pela palavra do seu poder. A palavra do poder do Pai. Ele sustenta as coisas pela palavra do seu poder. É o Filho do unigênito aqui. Sustentando todas as coisas sustentando todas as coisas. Quem? O Filho do onipotente. Pela palavra do seu poder. É o Filho do onipotente. A palavra do seu poder. Sustenta todas as coisas pela palavra, que é o poder do Pai. É a palavra que é o poder do Pai. Quando a gente pensa que o verso 1:1 de João é difícil, você encontra Hebreus 1:3. O poder do Pai contém o Filho. O onipotente contém o Filho. O Filho está contido no Pai. E o poder do Pai vem através do Filho. Porque o Filho está no Pai e o Pai contém o Filho. Jesus é filho deste Pai. É Deus. É filho de Deus. No princípio era aquele que é a palavra. João aqui vai longe. E aí continua. Essa é a parte B do versículo 1. Ele estava com Deus. No princípio era aquele, para que ficasse bem claro, se era aquele que hoje se revelou o Verbo, se esse que se revelou no princípio era aquele, então ele dá a extensão aqui, para que não haja dúvida, ele estava com Deus. Jesus estava lá, antes da criação do mundo. Ele estava com Deus. Devemos confessar que a origem da palavra não deve ser buscada em outro lugar, senão na eterna sabedoria de Deus. É Jesus. Se fez carne. Não é um simples líder religioso, ou um simples profeta, um homem especial. Mesmo que poderíamos usar a palavra extraordinário, ele é mais. Ele é Deus. Ele não é um dos maiores, ele é o maior. E aí, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Então é por isso que nós confessamos a eterna deidade de Cristo, de que Cristo sempre foi. Dizer isso eu diminuí, porque o verbo foi, é temporal. Então ele estava com Deus e era Deus. É assim que se define as Escrituras. E isso leva-nos de uma forma a compreender sem direito de questionar a eterna essência. E era Deus. E era Deus. E era Deus. É a palavra, estava com Deus e era Deus. Já que Deus é um só, segue-se que Cristo é da mesma essência com o Pai, e não obstante, de alguma forma, distinto do Pai. Ele é um só, o Pai e o Filho, também o Espírito Santo. Ele é um em essência, mas também é Pai e Filho. Ele é distinto. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho. O Filho está no Pai, enquanto o Pai contém o Filho. Mas são duas pessoas. A Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você começar a perceber que isso é mais do que você pode entender,
prostre-se e adore. Prostre-se e adore. Este é Deus. Verso 2: ele estava com Deus no princípio. Nós já pregamos isso? Sim. Novamente. Ele quem? Jesus. Esse Jesus estava com Deus no princípio. Por que que João escreve desse jeito? Porque o Espírito Santo se dedica tanto ao Senhor Jesus Cristo em sua deidade, para penetrar profundamente em nossas mentes que este Jesus é Deus. É o Rei da Glória. Então, ele faz aqui um breve epílogo. É como se fosse um resumo. Recapitulando, ele estava com Deus no princípio. Esse é o desfecho final, de que Jesus é Deus, condensando duas sentenças aqui. Estava e era. Finaliza o discurso e conclui: ele estava com Deus no princípio. Esse evangelista João, ninguém escreve como ele escreve. Ele está com o compromisso, com o ofício de escrever a deidade de Cristo no descortinar dos tempos, antes dos tempos, nas eras, antes de existir o começo. Então ele se dedica e não cansa de dizer: no princípio era aquele que é a palavra. Aqui está uma colocação. Ele estava com Deus, a mesma colocação. E era Deus, a mesma colocação. Ele estava com Deus no princípio, é a mesma sentença. Poderíamos nos dedicar centenas e centenas de anos tentando expressar com vocábulos e palavras a grandeza desse Deus. Nunca, jamais chegaríamos aos seus pés. Então, um apóstolo, então o evangelista, ele vai ter que parar. Então ele começa agora a migrar para as suas obras. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? De Jesus. Agora, o evangelista ele vai provar a deidade de Cristo através de suas obras. Ele aqui, por intermédio dele, ele está fazendo a conexão com os versos 1 e 2. Nós estamos falando do Senhor Jesus, do Filho, daquele que estava, daquele que se revelou, daquele que hoje é a palavra, estava com Deus e era Deus. E que esse estava com Deus desde o princípio. Então todas as coisas foram feitas por Jesus, porque Jesus também é Deus. Então o evangelista agora, como não tem mais como discorrer, falta-nos argumentos para falar, ou falta-nos capacidade para isso, nossa língua é limitada, então agora ele quer provar a deidade de Cristo através das suas mãos, das suas obras, dos seus feitos, porque Deus sempre existiu. Porém, ele só pode ser compreendido através das suas obras. Não tem como nós compreendermos Deus sem a sua obra. Estamos limitados. Não é porque não compreendemos que não haja Deus. Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque eu preciso conhecer as coisas que foram feitas. Porque todas as coisas que foram feitas é por ele. Por Jesus, são para ele. Todas as coisas. A glória para ele. A sua obra, os seus feitos. A sua glória é para ele, através das suas obras. Nós estamos falando do eu sou. Então, sem a criatura, para nós, seres humanos, sem que houvesse a obra de Deus, se não houvesse criatura, nós não compreenderíamos Deus.
Deus sem a obra causa um pane no nosso cérebro. Mas mesmo que haja um pane, Deus é. Se o finito, que somos nós, não compreendemos o infinito, quem dera a Deus que é além do infinito. Quem dera a Deus que é além do infinito. Falar de Deus através da criação é difícil de compreender. Mas falar de Deus sem a criação, se o João tivesse parado aqui, ele não ia causar apenas uma incompreensão. Como eu disse, se ele não continuasse, causaria em nós uma pane. Nosso cérebro iria simular um erro. Nosso cérebro ia falhar pensando em Deus sem a sua obra. Haveria uma parada. Nosso cérebro travaria. A mente humana, irmãos, ela é limitada na revelação de Deus através de sua obra. Eu estou falando da nossa mente. A mente humana é limitada na revelação de Deus através de suas obras. Deus comunica ao nosso cérebro: você é homem, para que você me entenda, você depende das minhas mãos. Você depende que eu faça alguma coisa para que isso reflita a minha glória e você possa entender que existe um Deus. Entendo dito isso, Cristo se manifesta a partir da criação do mundo. O que antes era incompreensível e não inexistível. Não que Deus, não porque o meu cérebro entra em pane e que Deus não exista. Não. É incompreensível, mas não inexistível. Não é porque eu não entenda que Deus não existe. Não é porque eu não consigo ir mais além que antes disso ele não era. Esse é o limite da minha, o limite da sua mente. Romanos 1:20, ele revela muito bem aqui como ele trabalha. Pois desde a criação do mundo, isso é, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não está falando de João 1:1. Ele está falando de Gênesis 1:1. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Entendemos Deus através das coisas criadas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então ele está atribuindo ao Criador aquilo que revela a Deus. Aquilo que revela a Deus não é Deus. O que revela a Deus é a criação. A criatura revela a Deus. No entanto, a criatura foi feita por Deus. Não estou chovendo no molhado. É que o homem, ao vislumbrar a glória de Deus em sua criação, ele se prostra para a criação e adora como se fosse Deus. Porque a glória da criação reflete a luz de Deus. E isto impressiona a criatura. Isso é pecado. Então o texto continua dizendo assim, que os homens conhecem a Deus através das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O contexto de Romanos 1:20 está falando de pessoas que não têm a graça do Evangelho, da palavra de Deus, mas eles conhecem a Deus, porque os céus proclamam a sua glória, e o firmamento as obras de suas mãos. Proclama a todos, anuncia, mostra
Então, para que possamos conhecer os atributos invisíveis de Deus, é isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. Quais são os atributos invisíveis de Deus? Tanto o seu poder quanto a sua natureza divina. Elas só podem se conhecer através das coisas criadas. A igreja são coisas criadas. O evangelho é algo criado por Deus. Existe uma graça comum, nós falamos isso na quarta-feira passada. Falamos da graça comum. E agora vamos falar da graça especial. Uma revelação de Deus que mostra-se para condenação, tornando o homem indesculpáveis. Mas existe uma graça especial através do Evangelho, através de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Ao conhecer Deus através do Filho, este conhecimento leva à salvação. Deus não se limita a nada. Deus está além do limite. Deus não se limita nem mesmo às Escrituras, porém Ele se revela para nós neste limite. Ninguém conhece Deus de forma transcendente. Se eu conhecer a Deus através das suas obras, da graça comum, aquilo me levará à condenação, porque eu vou adorar a criatura. Mas se eu conhecer Deus através desta graça especial, que é a sua palavra que se revela em Jesus Cristo, que está nas Escrituras, eu sou salvo. Então, como Deus não se limita a nada, Deus está acima do limite. Portanto, não se conclui Deus. Não concluímos Deus em sua essência. Deus habita em luzes inacessíveis. Eu concluo a palavra. Eu posso concluir a humanidade de Cristo, o Deus que se fez carne, esse que é a palavra, que estava no princípio com Deus. Porque se eu tentar falar do Pai, na sua essência, na sua glória, e dizer simplesmente Deus, eu vou errar, porque eu usei a palavra simplesmente. Deus não pode estar acessado a nenhum vocábulo. Então vamos fazer um silêncio por 1 minuto e depois dizer Deus, sem nenhuma palavra. Não é possível. É possível? É possível? E aí? Se você, irmãos, estiver prestando atenção aqui, se você conseguiu acompanhar o raciocínio, eu poderia dizer que eu levei você ao limite do seu cérebro. E não a Deus. O limite do seu cérebro. Por isso que a nossa cabeça dá um nó, né? Por isso que nossa cabeça dá um nó. Tudo isso para humilhar a inteligência humana. Esse é o propósito. Então você percebe quanto eu e você precisamos de Jesus, quanto eu e você precisamos da graça de Deus, quanto eu e você precisamos da palavra, porque não é possível compreender a Deus para a salvação se não for através das coisas que Ele fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E esta revelação de Deus em sua obra, que nos salva, porque quando eu digo obra, eu estou dizendo algo que Ele fez. Cristo foi gerado no ventre de Maria. Essa foi a obra de Deus através do Espírito Santo, destinada, direcionada à salvação desta raça humana, da raça humana. Mas Deus não se limita a isso. Então nós precisamos desta obra extraordinária, desta obra maravilhosa, desta grande obra de Deus, dos seus atos,
Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Jesus criou, juntamente com o Pai, todas as coisas. O plano de salvação para a humanidade estava na mente de Deus, na mente do Filho, na mente do Espírito Santo, do Pai da Trindade. Todas as coisas. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nada se fez por si só. Inclusive, isso os manuscritos gregos também concordam nesse ponto. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Absolutamente nada se exclui. Toda a matéria, toda a energia, toda a obra, tudo que existe, abstrato, matéria, tudo que existe, as coisas visíveis e as invisíveis, tudo. Sem Ele, nada se exclui. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Deus fez todas as coisas. Deus criou tudo. Quando nada existia, o eu sou. Quando nada existia, o eu sou. Jesus era o agente divino responsável por toda a criação. Sem Ele, nós estamos falando de quem? De Jesus, que estava com Deus, que estava com o Pai, que era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Jesus era o agente divino responsável por toda a criação. Jesus, esse que nos salva. Jesus. Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas. Em Jesus, em Cristo, criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Deus está acima dos céus. Os céus foram criados. Os céus foram criados. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quantos céus que possam existir foram criados por Deus? Toda a criatura na terra, debaixo da terra, nas águas, todos os seres celestiais, todas as eras, todos os tempos, todo o cosmo, todas as estrelas, todas as galáxias, os aglomerados de galáxias, as teias de galáxias, tudo foi criado por Deus. Pois nele foram criadas, sem extensão, sem exceção, todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Por Ele e para Ele. Deus é o centro. Deus é o centro. Assim como as Sagradas Escrituras, ela é teocêntrica. Assim como a salvação, ela é teocêntrica. Assim como a salvação, existe um movimento de Deus, é monergista, porque é Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Aí fala da vida, a fonte e a sustentabilidade. É aquele que não somente sopra, mas aquele que dá força e bomba constantemente a vida. Verso 4. Então nele estava a vida. Ele preservou tudo o que criou. E tudo está a serviço de Deus. Salmo 119 diz que todas as coisas estão a seu serviço por conta de sua soberania. Ninguém está trabalhando por si. Por mais que o homem pense, ele está debaixo de uma ordem. Tudo e todos está a serviço de Deus, porque nele está a vida. Ele preserva, ele sustenta. Se vive, é para um propósito. Se morre, é para um propósito. Então ele não é só a fonte, nele estava a vida. Nós sabemos que Jesus é a vida.
Mas nele estava a vida, em Cristo Jesus. Por que nele estava a vida? Porque quem é ele? É o Filho. Mas o Filho possui a vida. Mas se o Filho é Deus, o Filho contém Jesus. Se Jesus é a vida, então a vida estava em Deus. Então eu não posso migrar em Jesus a vida, o Filho que é a vida no Pai. Mas eu diria que o próprio Filho está no Deus que Ele é. O próprio Filho, porque nele estava a vida. Porque eu não estou dizendo que simplesmente Ele é a vida. Apesar de Ele ser a vida. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E eu não mudei de pessoa. Eu ainda estou falando de Jesus. Além dele ser a vida, nele estava a vida. Porque Ele é Deus e o Filho está nele. Jesus é Deus e o Filho está nele. Ele é a vida. Jesus está, nele estava a vida. É o poder que gera. É o poder que gera, inclusive. Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Esse é Jesus. Vamos correr daqui. Pois nele nos movemos e existimos. Porque tudo é dele, por ele e para ele. A glória dele. Porque nele está a vida. Porque ninguém se move se não se mover nele. Porque aquele que se move está vivo. Então, se nele está a vida, todos se movem nele. Sejam tronos, sejam autoridades, sejam filhos obedientes, sejam filhos desobedientes. Tudo. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Todos os que existem se movem em Deus, porque Ele tem vida. E se Ele tem vida, e a vida está em Deus, então, este se move nele. É Deus, pois quem nos outorga a vida, mas Ele o faz pela instrumentalidade da palavra eterna. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja os luminares, e assim aconteceu. E Deus foi criando, façamos o homem, e Ele fez, tudo criou, pela instrumentalidade da sua palavra, da palavra eterna. Não é uma palavra, não é que Deus passou a se comunicar, não é que Deus mudo começou a dizer, mas é a palavra eterna, que é Jesus, que esteve sempre com Ele, que Jesus não foi criado, Jesus é Deus. E esta era a luz dos homens, esta vida. Nele estava a vida. Não é simplesmente a minha existência, o meu ser, o meu corpo, o meu físico, mas o meu espírito, a minha alma, todas as coisas espirituais. Dentro do homem, dentro de nós, latente, mais do que a visão óptica. Há dentro de nós, no nosso mundo interior, esta luz, e esta era a luz dos homens, porque Deus é o autor da vida. Que luz é essa? A vida. Nele estava a vida, e esta vida é a luz dos homens. Essa é a ligação. Então Deus é o autor de uma bênção singular. A luz dos homens, que é proveniente de sua vida, é proveniente do seu ser, de sua essência. É o autor desta bênção. Nele estava a vida e esta era a luz do homem, a luz dos homens. Essa luz flui de onde? Da palavra. Porque flui dele, porque ele é a vida. Então a palavra é a fonte desta luz. Se não houver palavra, não há luz.
E esta fonte, sendo alimentada pela palavra, ela reflete o esplendor do poder do Pai. Essa é a luz dos homens. Veja o que diz aqui. Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez, tateando, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Que luz é essa dos homens? Que luz é essa? É uma luz que traz todo o entendimento para a salvação? Esta é a luz que também o apóstolo Paulo estava dizendo, que todos conhecem Deus através da criação, se tornem desculpáveis, porque em conhecendo Deus, não lhe deu a devida glória. Então nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Dessa forma, a graça de Cristo nos eleva de forma específica, e percebemos que somos distintos de outras criaturas, dotadas de razão, iluminados por sua luz. Esta que é a luz dos homens, ela só pode fazer efeito em mim, que sou filho de Deus, se Deus, através do seu Filho, iluminar a minha vida, para ser salvo. Mas se eu não for iluminado por Jesus Cristo, esta luz dentro de mim servirá para a minha própria condenação. Eu vou dizer por que isso. Porque o versículo 5 diz: a luz brilha nas trevas. Os homens fracassam em seu raciocínio. Os homens tentam raciocinar e tentam buscar salvação por si só. Essa luz brilha nas trevas. Cristo, ele se apresenta na escuridão, porque é a palavra, é a obra de Deus, as coisas que Deus fez, leva o homem ímpio ao entendimento de um Deus para a sua condenação. Mas, inclusive, esta luz que brilha nas trevas, João não está falando de uma graça especial ainda. Ele não está falando desta luz da salvação. Esta luz é uma luz na densa escuridão humana. Brilha como centelhas desse esplendor. É uma luz. Lá está algo que, como pisca-pisca, incomoda o ser humano. Esta luz tem o propósito de perturbar o raciocínio, perturbar a desordem ainda mais. Esta luz veio tirar a paz dos homens, a paz das trevas. Essa luz veio tirar o conforto do engano, do erro. Ela veio tirar o conforto da armadilha da razão humana. Mesmo que o homem tente se ocultar, esta luz elimina esse artifício do homem tentar se esconder. A luz brilha nas trevas. Não tem como os homens fugir. Os homens precisam se render. Os homens precisam se entregar. Você já viu alguns filmes, é como um helicóptero à noite, com um holofote, perseguindo uma pessoa correndo. Assim são os homens. A luz brilha nas trevas. Deus está seguindo todos os homens. Eles pecaram. Eles estão em trevas, mas eles não estão ocultos. E eles percebem que há uma luz que o incomoda. Eles tentam se esconder, mas a luz brilha nas trevas. E eles vivem a vida inteira até descer à sepultura, fugindo de Deus, mas com a consciência de que eles foram encontrados. No entanto, não se renderam. E o evangelista aqui, João, escreve com a pretensão de despir a ignorância do homem de toda e qualquer justificativa. Não tem como o homem se justificar, porque a luz brilhou nas trevas, como uma centelha, que incomoda todo ser humano. Do coração do homem
procedem os infindáveis labirintos de erros no mundo, guiados por seus entendimentos, as ilusões e falsidades. Eu nem percebi a hora, irmãos. Luz brilha nas trevas, então as trevas, a luz permanece nas trevas. As trevas ainda existem. Os homens permanecem na sua natureza corrompida. Mas é essa luz que, como uma centelha, incomoda o homem, porque Deus está anunciando. É a mesma semente da religião. É por isso que o homem, ao perceber essa centelha, ele cria uma religião. Ele tenta se escapar disso que tanto o incomoda. Ele cria uma religião. Ele começa a adorar a criatura, em vez de adorar o Criador. É essa centelha que diz para ele que ele precisa de Deus. No entanto, ele não se rende, ele se esconde, ele foge. O homem sabe bem distinguir entre o bem e o mal. É a centelha desse esplendor aqui. Mas quando ela vem, a consciência corrompe todo o juízo do ser humano. E aí ele confunde vício com virtude. Porque ele está escravo dos seus próprios desejos e prazeres. E o sentido para ele é viver os seus desejos. Esses são dons naturais que é dado a todos os seres humanos. Não é da graça da regeneração, não é a luz que ilumina os nossos corações para nos render ao Senhor, mas é uma luz que os leva à condenação. Ninguém estará diante de Deus dizendo: Senhor, eu sou inocente. Não haverá inocente sendo punido. Em suma, resumindo, a razão natural jamais guiará os homens a Cristo. O fato de serem eles dotados de sabedoria para dirigir suas vidas e de se formarem em filosofia e ciência se reduz e resulta em nada. E é isso que nós estamos estudando aqui na quarta-feira. Há no poder de Deus dois poderes distintos. O primeiro manifesta na arquitetura do mundo e na ordem da natureza. E essa é a luz que brilha nas trevas. E o segundo, ele renova e restaura a natureza caída. São dois poderes. O poder da graça especial, que é o Evangelho, que é a revelação de Deus através de Jesus Cristo, e a graça comum, que é dada a todos os homens, para que eles conheçam a Deus através da criatura, simplesmente, e tornando-os indesculpáveis. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidas por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Vou só orar para terminar aqui. Pode vir. Feche os seus olhos, irmãos. Pai, nos ajude, Senhor, a compreender os mistérios das Sagradas Escrituras. São, ó Deus, textos difíceis para se compreender. Tudo que se refere a Ti diretamente, ó Pai, nós precisamos de uma ação extraordinária do Espírito Santo sobre nossas vidas. Mesmo que nossa mente não entenda, Pai, mas eu sei que é um remédio para nossas almas, que nos sara e nos coloca como filhos, como humildes em Tua presença. Por isso, ó Pai, diante desta palavra, nós nos colocamos diante de Ti, prostramos diante do Senhor, dizendo: Pai, nos ajude. Tu és Senhor, te exaltamos, te glorificamos. Tu és o nosso Deus, nós somos o Teu povo. Amém. Queria chamar a irmã Luciane, que vai estar dando o aviso, e depois, enquanto isso, a Brenda pode ir se preparando para participação. Graça e paz, irmãos. Nós estivemos, há uns meses atrás, numa conferência lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É a igreja que o pastor Hernandes Dias Lopes congrega. E naquela conferência nós conhecemos um casal de missionários que já foi para vários países e agora eles estão indo para a Turquia. E tem um projeto bem bonito, e nós fizemos amizade
e eu tenho acompanhado eles, né? A minha família tem acompanhado eles, e eles estarão aqui sábado que vem. Normalmente, nós não fazemos culto, né, aos sábados, só no terceiro, que é dos jovens. E eu quero pedir para os irmãos, esse casal de missionários, eles não cobram para ir nas igrejas, né? Mas eles vão trazer, né, alguns produtos que eles trabalham para manutenção, né? Porque são servos, né, vivem da obra, né? Então, eu expliquei para eles que a igreja é pequena, né, e todo o nosso contexto, eles entenderam e eles não cobram, não. Eles pediram só permissão, né, para trazer alguma coisa deles e oferecer para os irmãos. Eu só não queria, irmãos, nós somos em poucos, né? Eu queria pedir o apoio dos irmãos, porque eles vêm de longe, vão ficar hospedados na minha casa, e eu queria convidar os irmãos para virem, tá? Para a gente não passar vergonha, né, irmão? Já pensou, né? Vir e ter 2 pessoas, 3 pessoas. Eu penso que missões está no coração de Deus, né? É um casal que Deus tem levantado para fazer essa obra. Nós apoiamos alguns missionários, né? A Igreja Resgate já tem uma missionária no Níger, né? Nós apoiamos a Stephanie também, a Gudelo. E aí eu peço o apoio dos irmãos para participar desse culto no sábado. Posso contar com os irmãos? Posso, né? Para que, né, a gente pelo menos mantenha uma boa aparência. Tá bom? Então, é sábado, às 19h30. Tá bom? Eu não consegui passar a foto, amanhã eu vou anunciar novamente e eu vou pôr a foto. É um exemplo a ser seguido, é um jovem casal, eles vão mostrar tudo que Deus tem feito em outros países. Então, venha, não perca essa oportunidade, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E a meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim.
amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Irmãos, já estamos encerrando, mas eu queria convidar aqui à frente a tia Nana, o tio Wesley e o Lilo. É rapidinho, bem rapidinho. Se vocês virem rápido, vai ser mais rápido ainda. Irmãos, essa família foi abençoada com mais um neném, a Helena. Tá chegando. Tio Wesley, por favor. A graça é bem essa, não ser combinado. Eles foram abençoados com a vida da Helena e nós também. Em breve nós teremos mais uma membra na nossa igreja. Como os irmãos sabem, a tia Nana... a tia Nana está à frente dos adolescentes, com o apoio do tio Wesley e o Lilo. Ela é uma bênção no departamento dos jovens também. Eles nos apoiam a nossa liderança, o nosso ministério, as nossas vidas. É uma família abençoada. E antes da chegada da Helena, esse é o último culto que a tia Nana dirige, junto com os adolescentes. O próximo culto, a Helena já vai estar aqui com a gente. Então, nós queríamos fazer uma pequena homenagem para essa família, que nos abençoa tanto e nos edifica tanto com a vida deles. Cadê a Gabi?
A gente combina uma coisa, mas na hora sai tudo diferente, né? É só Jesus na causa, mas amém. Eles já viram, amor, você só pode entregar. Em nome de todos os jovens e adolescentes dessa igreja. Glória a Deus por essa família. Que o Senhor renove as forças de vocês. O ânimo, tia Nana não chora, que nós chora também. Né? Que Deus prepare todas as coisas para a chegada da Helena, que é uma bênção. É mais uma bênção nas nossas vidas, já muito amada. Queria convidar o pastor da fotografia para vir fazer uma oração por essa família. E em seguida já pode encerrar o culto. Muito obrigada, tia Nana, tio Wesley, Lilo, por tudo, pelo apoio. E a Heleninha está chegando aí para somar. Deus abençoe, irmãos. Até amanhã. 4h30 nós temos Escola Bíblica Dominical. Eu falei, o quê? Oh, meu Deus. Escola Bíblica Dominical. Crianças, juniores, adultos, adolescentes, jovens. Participem, irmãos. É uma bênção. Deus abençoe. Veio para somar, de repente multiplicar também. Quem sabe, né? Coloque-se de pé, irmãos, por favor. Vamos agradecer por essa família, por essas 4 almas. Deus querido e santo, obrigado, Senhor, por tua obra, por essa história que escreve nesta família e compartilha conosco, ó Pai, esta bênção, esta graça, também as nossas famílias. Obrigado, Senhor. Estende as tuas mãos, dê graça, Senhor, dê a ela força no momento do parto. Senhor, conduza, Senhor, para que esta criança nasça segundo a tua vontade para a glória do teu nome. Te pedimos, ó Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje, amanhã e sempre. Todo o povo de Deus pode dizer amém? Amém, irmãos. Obrigado pela presença de todos.